partiu pra cima o Galinho, vai prendendo a bola, acabou! O Galinho é campeão estadual! O Atlético é campeão estadual depois de faturar o título nacional. De uma maneira fantástica contra a equipe do Grêmio. Numa vitória heróica, o Galo também fatura o campeonato estadual. Segura, vai no empate, saiu na frente no jogo, será um empate. Mas resultado que coloca o Galo como campeão. Sub-17, campeão mineiro. Sensacional a festa da torcida atleticana. É pra rasgar o peito de emoção. Mais um título, mais um título. O Galinho comemora a festa do atleticano. É dia pintado em preto e branco para comemorar bastante, torcedor. Mais um título das categorias de base, o Sub-17 do Galo. Emocionando o Brasil e fatura o Campeonato Mineiro contra o Cruzeiro. Passa a régua e fecha a conta. O Galinho, o Galo é campeão mineiro Sub-17. O futebol não para na Itatiaia e ele está de volta. Parabéns ao Clube Atlético Mineiro, ao Galinho, ao Sub-17, conquistando mais um título, conquistando mais uma taça no intervalo curtíssimo. Campeão brasileiro e campeão brasileiro Sub-17. Vamos à eleição do melhor em campo nesta conquista atleticana. Eu começo por você, Natália Fiuza. Romano, olha, fazer aqui uma menção aos dois goleiros, né? Os dois goleiros fizeram defesas importantíssimas ao longo da partida, cada um para sua equipe, mas o meu voto vai para o Riquelme, que fez o gol do Galo, construiu bem a jogada, partiu em velocidade pelo lado esquerdo, encontrou ali o passe com o Pacini para depois receber de volta o passe para finalizar. Então, o meu voto vai para o Mosquito. O seu voto, Lucas Sanches. Aliás, para o Riquelme, perdão. Riquelme. Seu voto, Lucas Sanches. Acompanho a Nath Romano, voto no Riquelme. Curto e grosso. Fabrício Calazans. Eu vou votar no lateral esquerdo do Galinho, Pacini. Tranquilidade do garoto, tá? Foi ele quem deu assistência, inclusive, aí pro gol do Riquelme. Levantou a cabeça e deixou na medida. Pacini, o capita do Galinho. E pra você, Hugo Sérgio? Vou de Pacini, viu? Gastou a bola, Romano. Então aí, Pacini, eleito melhor em campo. Neste empate e conquista do Campeonato Mineiro. Nesta conquista atleticana, eu começo por você, Natália Fiuza. Romano, olha, fazer aqui uma menção aos dois goleiros, né? Os dois goleiros fizeram defesas importantíssimas ao longo da partida, cada um para sua equipe, mas o meu voto vai para o Riquelme, que fez o gol do Galo, construiu bem a jogada, partiu em velocidade pelo lado esquerdo, encontrou ali o passe com o Pacini para depois receber de volta o passe para finalizar. Então, o meu voto vai para o Mosquito. O seu voto, Lucas Sanches. Aliás, para o Riquelme, perdão. Riquelme. Seu voto, Lucas Sanches. Acompanho a Nath Romano, voto no Riquelme. Curto e grosso. Fabrício Calazans. Eu vou votar no lateral esquerdo do Galinho, Pacini. Tranquilidade do garoto, tá? Foi ele quem deu assistência, inclusive, aí pro gol do Riquelme. Levantou a cabeça e deixou na medida. Pacini, o capita do Galinho. E pra você, Hugo Sérgio? Vou de Pacini, viu? Gastou a bola, Romano. Então aí, Pacini, eleito melhor em campo. Neste empate e conquista do Campeonato Mineiro Sub-17 pela equipe do Atlético. O Atlético campeão mineiro Sub-17 e o Betim foi campeão mineiro do interior também Sub-17. O Betim empatou em 1-1 com o Itabirito. O Bonfim venceu o Coimbra por 1-0, o jogo que terminou agora neste exato momento. Mas não foi o resultado suficiente porque dependia de uma derrota do Betim para ser campeão mineiro do interior. Então o Betim, campeão mineiro do interior, parabéns ao Betim, jogadores fazendo a festa por aí, Sanches. Exatamente, Romano. Estão chegando aqui agora no Alambrado. Como o Calazans falou agora há pouco, né? A torcida de ambas as equipes aqui no Sesc Venda Nova, basicamente consiste em familiares, aqueles cônjuges, um amigo mais próximo. Então a turma agora, depois de celebrar com os companheiros, estão vindo aqui pro Alambrado celebrar com os familiares, os entes queridos. O Galo Doido também está aqui para animar a festa daquele jeito que o torcedor atleticano sabe muito bem. E claro, para continuar essa onda de festa do Atlético. Como você muito bem disse, 2 semanas atrás, a gente estava
estava na Arena MRV para aquela cobertura praticamente histórica do Atlético, que conquistou pela primeira vez o Brasileirão Sub-17, uma virada impressionante para cima do Grêmio. Muitos dos jogadores estão aqui novamente. É a base, é o mesmo time titular que agora está conquistando o Campeonato Mineiro da categoria pela 25ª vez. O último, Romano, tinha sido em 2021. Agora, além dos 25 títulos do Mineiro, o Galinho também tem o Brasileiro de 2025, uma Copa do Brasil de 2014 e também uma edição da Taça BH lá em 2018. Jogadores continuam aqui no Alambrado na festa com os familiares, comissão técnica já em campo também para a festa. Daqui a pouquinho vão levantar a taça os campeões do Mineiro Sub-17, Romano. Pois é, e pelo lado do Cruzeiro, aliás, que decisão de octagonal, todo mundo empatado. O Atlético teve a vantagem do empate, mas que disputa também fez o Cruzeiro, hein, Calazans? Fez uma bela disputa, né? Uma primeira fase ali em terceiro lugar e um octogonal 100%, assim como o Galinho, né? O Atlético levou a melhor para cima dos crias da Toca no critério gols marcados. Um melhor saldo de gols em comparação com o Cruzeiro. Pois é, a temporada de 25 do Sub-17 do Cruzeiro não foi tão legal assim, né? A gente recorda que não teve participação na Copa do Brasil da categoria. No Campeonato Brasileiro não avançou a segunda fase, terminou em 12º e agora é vice-campeão mineiro Sub-17. O Cruzeiro segue como o maior campeão da categoria, né? Sub-17 são 29 títulos. A se comemorar nesta temporada aí de Sub-17, justamente os 3 que estão com a seleção brasileira Sub-17 do Patetucci, né? Comandante da seleção, zagueiro Vitão, meia Felipe Moraes e o Pietro vão disputar a Copa do Mundo da categoria no Catar. Já agora neste mês de novembro começa a disputa, então vida que segue. O Cruzeiro vai tentar uma temporada 26 um pouco mais vitoriosa do que foi a temporada de 2025. Já está a turma da Federação Mineira por ali, o Hugo e Romano, e eu vejo ali o diretor de competições da Federação Mineira de Futebol, que é o Gabriel Serra. Ele esteve no Independência, entregou a taça de campeão sub-15 para o Coelhãozinho mais cedo, e agora está aqui no Sesc Venda Nova e vai entregar ali, primeiramente, as medalhas, né, para o Cruzeiro, vice-campeão. Ô, mano, e um detalhe, tá? Que a gente fala pouco, mas quando a turma vai bem, a gente tem que elogiar. O trio de árbitros hoje aqui, o José Alfredo Filho, Bernardo de Souza Pádua e o Wellington Silva Pinheiro, irretocáveis, não tem o que dizer da arbitragem, foram muito bem, e um parabéns especial também, Romano, para as duas equipes. Não teve apelação, não teve pontapé, jogo limpo, não teve entrada ríspida, e nesse momento os jogadores do Atlético estão parabenizando, né? Os jogadores do Cruzeiro fizeram um corredor, Cruzeiro vice-campeão. A turma vai passando e recebendo os aplausos do Galo. Parabéns demais, belíssima organização da Federação Mineira de Futebol e dos times que chegaram ao final em altíssimo nível técnico e também moral, viu, Romano? Pois é, e você falou do América que levantou taça mais cedo, feliz da vida o Coelho, campeão mineiro sub-15, e o Bonfim de São João del Rei foi o campeão mineiro do interior sub-15. Então, festa também para o sub-15 do Bonfim, que foi campeão mineiro do interior. Nath Fiuza, o que dizer dessa decisão, o Atlético campeão? Eu vou te falar, gostei demais do jogo, movimentado, foi um jogo legal demais de assistir, viu? Eu também, viu, Romano? Gostei muito do jogo. Eu acho que foi uma partida que entregou conforme a expectativa, né? Afinal de contas, estariam frente a frente as duas melhores equipes desse octagonal final. O Cruzeiro venceu todas as suas partidas, o Atlético venceu todas as suas partidas para chegar a essa 7ª rodada brigando pelo título. A diferença entre eles mesmo ali só no saldo de gols, e foram duas defesas que sofreram poucos gols, né? A defesa do Atlético sofreu 4 gols, a do Cruzeiro sofreu 3 gols. Então a gente tinha a expectativa de um jogo movimentado, com rivalidade, e foi isso que entregou. Mas como disse o Calazans, é um jogo limpo, um jogo legal, animado, aberto, as duas equipes com uma postura legal, buscando os gols o tempo todo. É claro que a gente está falando de um jogo que vale título. Nessa hora, às vezes, a ansiedade pesa um pouquinho, né? De querer definir rápido, de querer que o tempo passe mais rápido, o desgaste também. Eles estão vindo aí de um final
final de temporada, né? Na base, no feminino, o campeonato estadual, ele fecha o ano. Então, tudo isso precisa ser considerado. Então, no segundo tempo, o jogo ficou mais aberto, com oportunidades perdidas. A gente podia estar falando também de um Cruzeiro que tivesse feito o 2-1, porque teve chances. A gente poderia estar falando de um Atlético feito 2 ou 3 gols também, porque teve oportunidades. E a gente consegue visualizar aí, né, talentos para a equipe principal. Do lado do Atlético, a gente já vem falando mais por causa da conquista recente do Campeonato Brasileiro. Mas o Pacini, lateral esquerdo, joga muita bola. O Riquelme, o Índio, o Mosquito, são todos jogadores muito inteligentes, de velocidade, de movimentação. O Vitão, né, que é o zagueiro, foi desfalque hoje, está lá com a seleção brasileira. Do lado do Cruzeiro, o goleiro Ricardo. O Cruzeiro formando mais uma vez, trabalhando na formação de um grande goleiro. Acho que tem muito futuro o Ricardo. O Dudu, atacante ali pela esquerda, também fez uma grande partida. Então a gente consegue visualizar talentos para um futuro próximo na equipe principal, o retorno técnico, depois quem sabe o retorno financeiro. Legal o torcedor acompanhar, apoiar. Todo mundo quer o título, mas mais importante do que o título é o trabalho bem feito. De um ano de 2025 perfeito para o Sub-17 do Atlético, não tão bom assim para o Cruzeiro, mas você percebe que o time tem uma característica, tem uma identidade e tem condições para fazer um 2026 ainda melhor, viu, Romano? Pois é, os jogadores do Atlético recebendo a medalha de campeão mineiro Sub-17, e nós tivemos a bola rolando agora cedo. Jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro Feminino. E o Cruzeiro foi a Itabirito e venceu o time local pelo placar de 2-1. Daqui a pouquinho, a partir de 2:45 da tarde, no YouTube da Itatiaia, você vai acompanhar a outra semifinal, Atlético e América. Transmissão com imagens no YouTube de Atlético e América, a outra semifinal do Campeonato Mineiro Feminino, com Enio Lima, o garoto que marcou. Estarei nessa, você pode acompanhar também. Galo doido chegando por ali, jogadores tirando foto com a taça e já vão levantar o troféu de campeão mineiro, hein, Sanches? Ô, Romano, o Sanches já está lá por baixo do gramado para aqueles registros, mas a turma já está ali, né, de braços dados, né, e o Galão tá lá fazendo a festa junto aos jogadores do Galinho. E o Gabriel Serra, o diretor de competições da Federação Mineira, vai entregar ali neste momento o troféu de campeão mineiro Sub-17. Temporada espetacular, hein? Sub-17 do Galo voando, vem aí uma boa geração e vai subir a taça. E com ela teremos o grito de "é campeão", Romano! Pois é, vamos aguardar ali o pessoal receber o troféu, os últimos integrantes de comissão técnica recebendo a medalha de campeão mineiro Sub-17. Ô, Romano. Oi. E o Coelhãozinho, acho que você recebeu aquele resultado final aí, deu o Coelhãozinho no Sub-17, não valeu o título, né, Romano? Mas eu acho que teve vitória, né? Pois é, 2-0 pro América. O América, gols de Alessandro e Christian Kaique. Os gols no segundo tempo, aos 36 e aos 40. Lembrando o seguinte, que o Bonfim venceu o Coimbra em Contagem por 1-0, gol de Tubarão. E na Arena Morro das Pedras, Itabirito e Betim empataram por 1-1. Sion abriu o marcador para o Betim. Matheus Renato empatou para o Itabirito e o América vencendo o Boston City pelo placar de 2-0. Esses foram os resultados da rodada final do Campeonato Mineiro Sub-17. Vai subir a taça por aí, ô Calazans. Vai subir a taça, viu, Romano? Vai subir a taça de campeão mineiro Sub-17, depois do título nacional Sub-17, temporada memorável do Galinho, subiu a taça, o Galinho é campeão mineiro Sub-17, Romano. É isso aí, o Atlético, campeão mineiro Sub-17, já havia conquistado o título mineiro, o brasileiro da categoria, e agora conquista o título mineiro. Agora, mais importante do que isso, Natália Fiuza, é óbvio, ganhar título é bom demais, você já acostumar desde a base a levantar taças, te deixa, primeiro, mal acostumado no bom sentido, segundo, dá uma casca, mas principalmente, né,
o Atlético podendo colher frutos no futuro. O Pacini foi eleito o melhor em campo e essa lateral esquerda, por exemplo, tem dado dor de cabeça no time principal pro Sampaoli, hein? Pois é, e olha que o Sampaoli já está observando esses atletas. A gente tem que colocar o pé no chão, não pode deixar assim com que a emoção, né, faça com que a gente queira que esses garotos queimem etapas, já sejam logo aproveitados no profissional, sem cumprir um processo. E esse processo acho que está sendo muito bem cumprido pelo Atlético. Eles estão treinando com os profissionais, estão participando, dependendo da demanda ali do time principal, né? Como o Vitão, que ficou para o Clássico, não jogou lá o primeiro jogo da final contra o Grêmio do Brasileirão, por causa de uma demanda do time principal. A gente tem o Veneno aí também participando ativamente, sendo relacionado, convivendo. Outros, eu acho que o Pacini não demora, você citou o Índio, tem também o Mosquito, enfim. Então é um retorno técnico, né? Primeiro na base, com a conquista desses títulos importantes, não é pouca coisa, você ser campeão estadual, você ser campeão brasileiro, o Atlético que conquistou o título brasileiro pela primeira vez na sua história, né? Há 15 dias atrás, então é algo que representa muito, que coroa esse trabalho do ano de 2025, mas também depois ter o retorno técnico no time principal, que aí é o mais importante, que é a maior vitrine também, para depois vir o retorno financeiro. O processo da base, bem feito, segue esse caminho, né? Caminho, por exemplo, que o Cruzeiro já tem feito com alguns dos seus outros talentos também. O Kaique hoje é titular na lateral esquerda do Cruzeiro, é um garoto de formação de base. O Cauã Prats, que é o seu substituto, poderia estar aí nesse time sub-17, porque ainda tem idade para a categoria de base. Já deram um retorno técnico nas categorias mais novas, agora já estão participando também do principal, e é um caminho que eu acho que vai acontecer também com o Atlético. E é um ano simbólico para as categorias de base do Galo, porque a gente vinha, né, assim, criticando, cobrando também o melhor desempenho, mais investimento, mais apoio, mais cuidado com essa base. O time sub-20 não teve um ano tão legal assim, mas no sub-17 mostrando que o trabalho está acontecendo, né? Há pouco nós entrevistamos na Itatiaia também o Luiz Carlos de Azevedo, que é o gerente geral da categoria de base do Atlético, que falava do processo de captação, de maturação desses atletas, esse processo também da transição depois para o profissional, e é legal ver que isso já tem sido feito, né, com qualidade desde aí o sub-17. E do lado do Cruzeiro, não é porque não foi campeão hoje que significa que esse time é ruim ou que o trabalho é mal feito, muito pelo contrário. Chegou no estadual, né, na última rodada, com condições de ser campeão, com uma campanha belíssima de ter vencido todos os jogos. No Brasileiro não foi tão bem assim, mas é uma oportunidade para o trabalho ir sendo aperfeiçoado, né, para também a próxima temporada ser ainda melhor. É interessante que você falava do Luiz Carlos Azevedo e ele aparecia na imagem, tá ali na imagem, o gerente da base do Atlético, um cara que chegou ao Atlético para reformular essa base